Maria Virgínia José Herculano Pires, apresentando o simpósio Herculano Pires 100 anos. Nosso objetivo é demonstrar um pouco mais do grande jornalista, escritor, poeta, professor e homem que ele foi durante toda a sua vida terrena. Bom, desejo agora chamar a Heloísa Pires, que é professora e escritora e que será moderadora de nosso encontro de hoje. A senhora pode sentar e chamo os outros. Gostaria também de chamar Marco Milani, que é economista e expositor espírita. Gostaria também de chamar o Wilson Garcia, que é jornalista, escritor e expositor espírita. Gostaria também de chamar para completar a nossa mesa o Paulo Henrique, que também é pesquisador espírita, administrador de despesas e expositor. Obrigada. Com a palavra, Heloísa Pires. Bom dia a todos. Na alegria desta homenagem justa a este grande espírito, que foi meu pai, mas que agora é um espírito acima de todos nós, José Herculano Pires, na alegria do trabalho que os meus irmãos, o Molina, o Herculaninho, a Helena, realizam na Paideia, agora a Tati, na certeza de que o pensamento de Herculano Pires está sendo compreendido a cada dia. E isso me alegra porque ele é, sobretudo, fiel a Kardec. Não vou fazer uma palestra, só vou fazer um convite. Vocês precisam ler, sobretudo, os últimos livros que saíram de Herculano Pires. O Sentido da Vida, O Reino, Sonhos de Liberdade. No Sentido da Vida, ele explica a diferença entre espiritismo e socialismo, a necessidade de uma distância de política partidária, o que é socialismo, mas o que é espiritismo que transforma os homens em profundidade e não na superfície. No livro O Reino, ele fala sobre esse reino que nos espera e no qual ele já está, o mais belo, o mais justo, o mais fascinante dos reinos. Nos Sonhos de Liberdade, ele lembra com o espiritismo que a liberdade está na nossa possibilidade de pensar no estágio no planeta Terra. E que temos que ser livres, livres das instituições quando caminham de forma errada, ligados a Jesus de Nazaré, servindo a Jesus de Nazaré. Um grande espírito, uma homenagem justa, um amor profundo a José Herculano Pires e Virgínia Pires. Herculano não seria Herculano sem o apoio e o amor de Virgínia. Virgínia não seria Virgínia se não caminhasse com mãos dadas a Herculano. Amamos esse espírito acima de filiação, de biologia, amamos as almas maravilhosas que se expressaram na Terra. E gostaríamos agora, lembro, Milani, quando há alguns anos você convidou-me para ir à Federação assistir um curso que você dava sobre Herculano Pires. Lembro também que fui à Federação fazer cursos antes com São Marcos, o querido professor São Marcos, que numa época na qual Herculano não podia entrar na Federação, o professor São Marcos, no curso de filosofia, explicava o livro de Herculano, O Espírito e o Tempo. E eu fiz questão de fazer o curso com São Marcos. E depois o Milani, igualmente inteligente, para mim quem lê entende Herculano, compreendendo a grandeza de Kardec. Kardec é a bússola, Jesus é o mestre, Herculano, como diz Emmanuel. E Nena publica no seu livro Para Sempre Chico, é um metro que melhor mediu Kardec. É um espírito que ama profundamente o mestre de Lyon. Milani, então queríamos que você, que conseguiu organizar um curso tão lindo sobre Herculano, falasse. Vocês querem falar aqui ou querem falar lá? Bom dia a todos. Primeiro, é uma satisfação estar aqui, né, para homenagear Herculano Pires, porque é
de fato, aquele que nós poderíamos considerar um dos maiores, não só pensadores sobre o espiritismo, mas um daqueles que exemplificou aquilo que acredita, aquilo que pensa, e todos nós que estamos aqui movidos, né, não só por essa homenagem, nós sabemos que espiritualmente nós também precisamos vivenciar algumas experiências para que nós mesmos nos sintamos melhor, nos sintamos mais conscientes, né, do que estamos fazendo aqui. E Herculano Pires contribuiu para isso. Herculano Pires, ele foi um daqueles que nos deixou mais lúcidos sobre o papel do espiritismo em nossas vidas. Então, Heloísa, eu quero agradecer o convite em seu nome, né, assim como ao Herculano, a Tatiana, por estar aqui. Eu vou tratar o Herculano, o filósofo, sobre uma abordagem muito mais voltada, né, para a linha de pensamento que nós entendemos no Espiritismo, que possa responder às questões fundamentais da filosofia, que são as três, né, que são aquelas que perpetuam quase durante todo exercício filosófico: quem somos, de onde viemos, para onde iremos. Filosofia que não consegue responder isso não é uma filosofia consistente. E o Espiritismo, ele trabalha nessa linha, o Espiritismo consegue nos mover nesse sentido. Então, o Herculano filósofo, ele começa com uma proposta, muito antes de ele se formar em filosofia. O que caracteriza o filósofo? É a atitude filosófica, é a atitude de buscar a compreensão além daquilo que o vulgo, né, que o comum, ele consegue nos proporcionar. O que caracteriza o filósofo é justamente essa atitude que ultrapassa o comodismo ou a aceitação pacífica da realidade exterior, compreendida ou capturada pelos nossos sentidos, e nós aceitamos isso, a maioria de nós, de uma maneira muito pacífica, inclusive com ideias contraditórias entre si, né, nesse conjunto de conhecimento que a maioria de nós possui. E o Herculano faz justamente o caminho oposto, que é o caminho questionador. O filósofo, ele trabalha com um sentimento, ele busca o gosto pela evidência e busca um sentido de ambiguidade na relação entre o ser e o mundo. Ele não se conforma com as informações ou com a percepção, com a aparência que nós temos enquanto realidade. Ele vai além. Ele vai buscar as causas, ele quer compreender aquilo que não é perceptível para a maioria pelos sentidos. E no discurso que Herculano sempre se serviu, ele busca esse diálogo entre as informações que nós temos da realidade espiritual, muito bem elaborada e construída na codificação, com aqueles que se arvoraram no direito ou na responsabilidade de explicar o mundo. Herculano dialoga com correntes filosóficas na sua época, assim como também fez Kardec, assim como fez Denis. Herculano foi reconhecido formalmente como um filósofo espírita. Porque todos nós espíritas, nós entendemos Herculano como filósofo. Quem não é espírita, para reconhecer alguém como filósofo, é porque a obra desta pessoa tem que efetivamente apresentar consistência e ser considerada adequada para o diálogo necessário para a reflexão sobre os aspectos importantes do conhecimento. E o Herculano era reconhecido por seus pares não espíritas como filósofo. Está aí a prova maior da sua influência, não só no movimento espírita, mas também no pensamento filosófico da época e da sociedade. O que o Herculano fez foi compreender esse potencial transformador do espiritismo e apresentá-lo para os pensadores de seu tempo, a fim de que eles também pudessem refletir sobre a realidade que eles estavam acreditando com as bases, ou com as linhas de pensamento vigentes. Ele faz um diálogo, claro, é mais conhecido o aspecto do existencialismo, né? Tanto é que ele propõe, inclusive, um existencialismo espírita. Como nós vamos imaginar o ser com as suas angústias, com as suas dores, com as suas frustrações, nesse período do nascimento até a morte? Como nós vamos entender isso como um processo onde nós vamos também nos completando? Esse processo, ele gera angústia, ele gera dor, ele gera sofrimento. Todos nós que pensamos que a existência, ela faz parte de um caminho, que a morte, ela seja o ponto de completude, nós vamos entrar em linhas de pensamentos que vai nos oferecer algumas alternativas. Uma delas, voltada principalmente pelo materialismo,
é o nada, e esse nada não quer dizer também que nós tenhamos que desistir da vida. Não quer dizer que nós tenhamos que abandonar a nossa potencialidade de realização enquanto esse espaço é finito. Mas o nada é o grande combate que Herculano Pires faz dentro da sua linha expositiva, para que nós tenhamos perspectivas de realização além desse período nascimento e morte. E o Herculano, quando ele faz essa proposta de transformação, no livro O Reino, essa primeira proposta, ele trabalha com as ideias da época também de intervenção social. Só que as ideias da época, e a Heloísa comentou muito bem no início, sobre o distanciamento do socialismo, que era necessário, ele faz sim um diálogo com Marx. Herculano traz Marx para conversar, e ele critica o marxismo, principalmente no seu aspecto materialista, óbvio, porque isso perde, obviamente, o sentido da vida, da existência. Ele tira a mecânica histórica como determinante dos seres. Ele coloca isso como um processo onde nós podemos ser os atores dessa transformação, e o reino se faz em nós e nós exteriorizamos isso. Nós não deixamos que seja algo de fora para dentro, somos nós participando do processo. Inclusive esse livro, a primeira edição do Reino, ele foi utilizado indevidamente por militantes socialistas da época, depois, no final de 60, início de 70, e o Herculano reescreve o Reino. Essa edição que acho que foi lançada é a segunda, de 1967, aonde Herculano já coloca com todas as letras como nós vamos utilizar o nosso conhecimento, a nossa compreensão, para transformar a sociedade numa base cristã, numa base onde nós consigamos nos entender e fazer com que nós entendamos o próximo. No segundo livro, né, que é o Reino reeditado, e neste livro Herculano consegue fazer o quê? Justamente um desligamento daquelas propostas partidárias, inclusive, porque na época se queria partidarizar o espiritismo, colocar o espiritismo como partido político, inclusive. E ele escreve este livro para justamente combater estas teses, para afastar que a intervenção social não se faz via partidária, no sentido espírita. A intervenção social ela se faz pela compreensão exatamente de quem nós somos nesse caminho de desenvolvimento e como é que nós vamos transformar a sociedade que nos cerca sem que nós nos percamos justamente na dor, no sofrimento, na angústia do existencialismo materialista, e também não vamos extrapolar para o outro tipo de existencialismo, que é aquele de Marcel, católico, né, onde nós temos a visão teológica envolvida, aonde nós vamos nos realizar, mas nós não sabemos o como, porque isso vai além da existência. O espiritismo, ele está, que é a proposta de Herculano, esse existencialismo espírita, ele trabalha essa proposta do ser, enquanto aqui encarnado, mas não na finitude da morte. Nós extrapolamos, nós transcendemos esse processo e nós participamos desse conhecimento. E o espiritismo, ele precisa trazer isso não para o diálogo somente com não espíritas ou para pensadores. Nós estamos sentindo uma carência enorme dessa discussão no próprio movimento espírita, porque uma série de ondas, modismos e por aí vai que estão acontecendo é porque não se conhece espiritismo. Herculano dizia no livro A Pedra e o Joio, antes de nós criticarmos Kardec, nós temos que entender Kardec e nos atualizar em Kardec. Essa atualização em Kardec é o que está faltando para muita gente dentro do movimento espírita, para conseguir compreender a profundidade que nós temos, transformadora da realidade, e todos nós somos agentes capazes de fazer isso, começando por nós. Essa falta de compreensão do que seja doutrina espírita, ela se dá justamente pela falta de conhecimento dos princípios filosóficos que nós temos, que justificam a estrutura doutrinária. E vamos sermos nós, aqueles que capazes de transformar a si mesmo e transformar a própria realidade. Muita paz a todos.